Nós vamos ver os 6 primeiros versículos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Curve a sua cabeça e faça uma oração ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo para ministrar ao seu coração aquilo que está no coração do Pai a seu respeito nessa noite. Você não veio aqui por acaso. O Senhor te trouxe. E a palavra dele haverá de ser alimento para a tua alma nessa noite. Mas é preciso que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração. Pai, nós confessamos a nossa dependência no Senhor. Confessamos o teu senhorio nesse lugar e a tua soberania sobre todos nós. Declaramos, ó Deus, que se a tua mão não operar a nosso favor, absolutamente coisa alguma de bom poderá acontecer conosco. Dependemos de ti. Por isso, nessa hora que o teu Espírito se mova sobre nós e em nós, abrindo os nossos olhos e ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber a tua palavra com simplicidade, com singeleza, mas com toda a profundidade que ela tem. Que a tua palavra nessa noite produza em nós tudo aquilo que está reservado no seu coração a nosso respeito. Que nenhum de nós, meu Deus, saia daqui nesta noite do mesmo jeito que chegou. Que nós saiamos daqui transformados, desafiados, mexidos pela tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo. Libera teus anjos ao nosso favor nessa hora. Cerca este lugar com teu anel de fogo e nos esconde debaixo do teu manto de poder e graça. E debaixo deste manto, faz as maravilhas em nossas vidas. Nós te pedimos, meu Deus, que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga para o irmão que está do seu lado: nos encontramos com êxito quando nos voltamos para o lado certo. Nos encontramos com êxito quando nos voltamos para o lado certo. Irmãos, nós lemos capítulo 21, mas no capítulo 20 de João, nós vemos que os discípulos já haviam tido 2 experiências muito importantes com Jesus. Jesus ressuscitado. Numa delas, o Senhor Jesus os confrontou Tomé a respeito da incredulidade. Não é? Mostra o lado para saber se é você mesmo e tal. Na outra, eles foram impactados pelo sopro que Jesus deu sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Foram 2 experiências grandes, importantes, com Jesus ressuscitado. Eles tinham visto Jesus crucificado, e agora em João 20 estavam vendo Jesus ressuscitado ministrando na vida deles. E depois Jesus saiu deles, se afastou deles, e eles ficaram meio que sozinhos. Por certo, eles estavam se sentindo assim, abandonados, órfãos na fé. Poxa, andamos tanto tempo com Jesus, acompanhamos Jesus, e agora ele morre,
vai embora e nós vamos ficar sozinhos. Eu creio que debaixo desse argumento de desistência, de abandono, eles tiveram uma decisão, tomaram uma decisão. E Pedro, para variar, Pedro, né, que era para frente, Pedro, vou pescar. Passamos 3 anos com Jesus, 3 anos e meio, pregando o Evangelho, falando das boas novas do reino, mas ele morreu, saiu de nós, estamos aqui, eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer, o que eu fazia. Voltou para aquilo que era a sua prática anterior e foi pescar. E aí o texto, foi o texto que nós lemos. Trabalharam a noite inteira, pescadores profissionais, eles não eram amadores, eles não eram pescadores de final de semana, eles eram pescadores profissionais, eles conheciam perfeitamente a arte de pescar, sabiam se era momento ou não para pescar. Pedro nunca diria, vou pescar se o tempo não estivesse propício. Ele era profissional. Em 3 anos e meio, ele não teria se esquecido de tudo. Tanto que ele voltou a praticar o que ele fazia. Então botou o barco na água e rede para um lado, rede para o outro, bate de um lado, bate do outro, puxa e nada. Pela madrugada, então, o texto diz que Jesus estava na praia esperando eles. Parece que Jesus deu uma saidinha para ver o que eles iam fazer. Tem momentos na nossa vida, parece que Deus permite algumas coisas conosco, para avaliar o quanto nós e ele andamos em unidade. Naquele momento, parece que Jesus deixou a coisa acontecer, eles vão passar uma noite com a sensação de que eu não estou perto. Eu quero ver o que eles vão fazer, porque o tempo todo eles tiveram a presença física de Jesus. Mas Jesus queria ensiná-los agora a andar com a presença espiritual de Jesus, a andar com a aliança, a andar com a revelação da obra que Jesus fez, a andar debaixo do manto da aliança e do sangue do Cordeiro. Agora não estou mais fisicamente, eu estarei com vocês pelo Espírito que eu soprei em vocês. Mas eles não souberam lidar bem com isso, eles estavam aprendendo. Jesus então pela manhã na praia, começa a ter um diálogo com eles. Filhos, vocês têm alguma coisa que comer? Isso era muito comum naquela época. Pela manhã, normalmente os anciãos ou os mais necessitados, ficavam na praia esperando chegarem os pescadores. E eles perguntavam, tem alguma coisa para me dar? Tem alguma coisa para eu comer? E era de praxe eles darem. Aí Pedro disse, não tem nada. A noite toda estamos aqui e não arrumamos nada. Aí Jesus da praia agora já não é mais um pedinte. Ele agora é o mestre que auxilia no ofício. Porque também naquela época haviam pessoas que ficavam de longe para observar o comportamento dos peixes na superfície. E dependendo da mobilização dos peixes, eles diriam, para a esquerda, para a direita, avança. Era uma espécie de guia que ficava na praia observando o que estava acontecendo, porque nem sempre ali dá para ver. Jesus então aí assume o seu papel de orientador dos desesperados, né? Ele sempre faz isso com a gente, né? Quando você não sabe o que fazer, ele fala, para lá, para cá. Nem sempre a gente atende, mas ele faz. Ele falou para eles, olha, lança a rede agora à direita do barco. E diz o texto, que eles fizeram uma pescaria absurda. Foi uma coisa assim, muito grande, enorme. Diga para o seu irmão, eu quero uma pescaria dessa, Senhor. Eu quero uma pescaria dessa, eu quero muita coisa na minha vida. Eles estavam desistidos, mas eles não sabiam que eles tinham um Senhor, que sempre tem uma porta de escape na hora do sufoco, um Senhor que sempre tem uma porta de saída na hora que você precisa e uma porta de entrada na hora que você tem necessidade. Esse escape do Senhor é um portal. Passando por ele, vamos nos encontrar com a provisão de Deus. O problema é sairmos do lugar em que estamos, da situação em que estamos, atravessarmos o portal para chegarmos no lugar
da provisão, da solução, da providência de Deus. Nem sempre temos essa coragem. Eles tiveram e foram abençoados. Eu creio que você também vai ter essa coragem e vai entrar pelos portais de orientação do Senhor. Eles estavam bem intencionados, eles não estavam pecando. Saiu para pescar. Tem pecado em pescar? É pecado pescar? Se não é hoje, não era naquela época também. O problema não era pescaria. O problema é que eles saíram debaixo de um chamado que não foi o do Senhor para eles. Eles saíram para fazer algo movido pela desistência que provavelmente eles estavam. Eles saíram para fazer algo movido pelo sentimento de abandono que eles estavam sentindo, como muitos de nós às vezes fazemos. Às vezes, porque somos visitados por alguns sentimentos de que estamos sozinhos ou desamparados, de que não estamos debaixo dos olhos de Deus nem do cuidado devido, nós entramos no barco de antigamente e vamos para o lugar do nosso trabalho de antigamente para fazer o que a gente fazia antigamente. Mas isso não é o chamado para mim e para você. Nós nos encontramos com o Senhor e as nossas ações precisam estar em linha com o propósito de Deus, até para pescar. Nós podíamos ser radicais e dizer, até para pescar. Nós temos a liberdade de escolher, mas a sabedoria de quem está em aliança decide que você escolhe o que Deus escolheu para você. Então muitas vezes nós não procuramos saber de Deus o que Ele tem a nosso respeito. Nós decidimos o que é melhor para nós e fazemos. Aqueles homens, por causa do sentimento que provavelmente eles tinham, eles saíram e foram para o lado errado. Bateram com a rede, eu tenho certeza, para a direita e para a esquerda, mas nem a direita nem a esquerda estavam certas. A direita só se tornou o lugar certo depois que o Senhor disse para que eles fizessem daquela forma. Muitas vezes nós vamos fazer coisas que já estamos acostumados a fazer há muito tempo. E Deus não está nos reivindicando mais isso. Ele diz para nós, esse tempo já passou, eu estou chamando vocês para uma outra fase. E vou mostrar para vocês que a questão não é certo ou errado humano, a questão é com minha palavra ou sem a minha palavra, com a minha direção ou sem a minha direção. E muitas vezes, nós, pelo nosso entendimento, pela nossa capacidade humana, achamos que temos a compreensão de Deus para todas as coisas. Não temos. Não temos. Eles aqui então foram e partiram para fazer as coisas e se voltaram para o lado errado. O que é o lado errado? Eu vou colocar aqui, quando é que você, mesmo bem intencionado, você parte para fazer as coisas e se acha do lado errado. O lado onde você não vai encontrar provisão, o lado onde você não vai se encontrar com a suficiência, com o favor de Deus na sua vida. Por exemplo, quando nós olhamos para as circunstâncias, eles começaram a olhar para as coisas que estavam em volta deles. Jesus não está aqui, foi embora, nos abandonou, nós estamos até sem ministério agora, porque ele que era o nosso mentor, foi embora. Vamos fazer o seguinte, o que a gente sabe fazer? Pescar, vamos pescar. Escuta, normalmente, as circunstâncias adversas à nossa volta nos empurram para a profissão do passado. Vou repetir para você. Normalmente, as circunstâncias adversas à nossa volta nos empurram para nós fazermos o que nós já fazíamos. A grande maioria de nós se desespera quando percebe isso. Quando abre os olhos e se vê fazendo exatamente aquilo que já não era mais para fazer, porque está debaixo de uma aliança com o Senhor e do manto da direção de Deus na sua vida. Circunstâncias, na maioria das vezes, nos empurram para o lado errado. Quando eu olho para elas e me guio por elas, eu vou para o lado errado. Circunstância não é para te fazer mover. Circunstâncias servem para você buscar a direção de Deus, para ir para o lugar que Deus decidiu para você ir. Quando a circunstância decide para onde você vai, você não ouviu Deus. Você ouviu os problemas à sua volta. Isso é muito sério. E há muita gente que tem uma vida muito circunstancial. Se move
conforme as coisas que estão à sua volta, e se esquecem da prioridade e do prioritário. Se esquece daquilo que é fundamental na sua vida. As circunstâncias falam mais alto do que a direção de Deus para a pessoa. Segunda razão, porque muitas vezes nós nos achamos no lado errado, quando nós olhamos para os nossos limites e para as nossas capacidades. Quantas vezes nós deixamos de ir para onde devíamos ir, porque nos julgamos incompetentes para ir. O Senhor nos disse é para a direita, mas nós dizemos negativo. Aqueles homens, eles poderiam ter questionado Jesus. Não, passamos a noite inteira aqui, eu não vou bater em ferro frio de novo. Não tem sentido fazer isso. Não bate. Não bate. Nós já estamos cansados, nós já estamos sem condições de fazer, nós estamos assumindo que hoje nós somos incompetentes. E porque somos incompetentes, vamos pendurar a chuteira. Quando devia ser justamente o contrário. E porque somos incompetentes, nós vamos parar na sua presença e depender do Senhor para saber para onde a gente vai. Porque ao diagnosticar incompetência, nós temos que buscar a suficiência. E a suficiência não está em nós, está no Senhor da nossa vida. Então, se você se acha incompetente para muitas coisas, não vá para o lado errado. Pergunta àquele que é competente para todas as coisas. E ele vai dizer o lado certo para onde você deve ir. Ainda que confronte a sua própria história. Terceira razão pela qual eu muitas vezes vou para o lado errado. Quando eu me apoio na experiência e na força pessoal. Pedro podia ter dito para Jesus assim: ei, pode parar, senhor. Ei, ou você que está aí na praia, não sabia quem era? Pode parar. Está pensando que eu sou o quê? Pô? Eu não sou menino, eu não comecei a pescar ontem, eu sou profissional. E há a tradição que diz que Pedro, inclusive, era empresário de pesca, ele tinha mais de um barco. Ele tinha empregados com ele. Ele disse assim: o que é isso? Eu tenho experiência disso aqui, pô. Eu conheço esse mar. A maré hoje não está para peixe. Hoje não tem jeito, não há como resolver o meu problema, não tem jeito. Quantas vezes a tua experiência te colocou no lugar errado? Tem uma coisa que vence a experiência. Chama-se a fé e dependência em Deus. Toda vez que você mobilizar a sua fé, a sua dependência em Deus, a sua experiência não tem nenhum poder. Porque Deus vai te levar apesar das tuas limitações. Deus vai te levar apesar das tuas limitações. Não é você, é Deus em você e através de você. Amém, amados? Quarto, quando nós agimos exclusivamente no plano material, no plano físico. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos espirituais. Se nós somos espirituais, existem pelo menos dois planos que estão diante de nós, nos envolvendo, e nós envolvidos com eles. O plano material e o plano espiritual. Quando o plano material não está dando mais, é hora de você parar e olhar para aquele lugar de onde vem o teu socorro. Para o lado espiritual da sua história. Muita coisa que nós já demos como falida, decidida, terminada, ela foi uma decisão nossa. Não foi uma decisão de Deus para nós. Muitas vezes, nós poderíamos ter avançado um pouco mais, se nós tivéssemos a paciência de esperar em Deus e buscar em Deus. Há questões espirituais, sim, muito mais envolvidas na nossa história do que nós próprios percebemos. Há muito mais coisa espiritual envolvida na sua vida do que você consegue imaginar. Quando nós entendemos que nós somos espirituais e procuramos fazer como o apóstolo Paulo diz: vós que sois espirituais, andai no Espírito, você vai ver que nessas condições você não satisfaz as concupiscências da carne e você consegue, por isso, discernir coisas que você não discernia antes.
É pelo Espírito que nós vamos ver muitas coisas que os nossos olhos humanos não veem. E muitas vezes nós vamos para o lado errado, porque nós não abrimos os nossos olhos espirituais. Nós nos impedimos de caminhar na dimensão do Espírito e trazemos a coisa para o plano físico, para o plano material, para o plano palpável. E nesse contexto, vai ser muito mais fácil de lidar com a carne do que com o Espírito. E aí, dentro de problemas, onde nós poderíamos ter uma saída espiritual, nós vamos, movidos por causa das questões materiais, buscar soluções humanas. E aí vamos trabalhar com a nossa mente, vamos trabalhar com nossas emoções, com os nossos sentimentos. Em outras palavras, vamos nos mover pela nossa alma. E a Bíblia diz que a alma, a carne, não colaboram para as coisas do Espírito. Elas não cooperam com as questões espirituais. Há, inclusive, uma guerra entre o Espírito e a carne. Quando eu opto pela carne, eu dou um não para as coisas espirituais e vou decretar a vitória da minha carnalidade naquela questão. É muito sério isso. Nós levamos isso para muitos campos da nossa vida, tanto no aspecto pessoal, como no casamento, família, etc. e tal. Quinto, nós podemos estar do lado errado em determinadas situações, quando nós estamos presos ao nosso passado. Pedro era pescador. Jesus falou para ele, vem após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de almas. Deus não mudou a profissão, mudou o foco. Você vai continuar pescando, só que agora vai pescar gente. Eu vou te ensinar, eu vou te dar um anzol, vou te dar a isca certa, vou te dar a competência para você ser um pescador de almas. Mas na cabeça dele, ele era um pescador de peixe, que estava sendo adaptado para pescar almas. Jesus não faz adaptação na nossa vida. Jesus, quando nos chama, ele nos chama de uma forma radical e definitiva. Jesus, quando se dirige a nós, ele tem um propósito para a nossa vida. Você, muitas vezes, tem uma caminhada espiritual meio capenga, porque você ainda não entendeu qual é o propósito de Deus na sua vida. Quando você compreende o que Deus quer com você, tua vida começa a ter sentido. Você começa a se sentir útil, produtivo. Esse sentimento de utilidade e produtividade nos dá uma confiança e uma convicção muito grande na nossa caminhada. O problema é que, às vezes, nós não sabendo exatamente para onde Deus quer nos levar, nós começamos a escolher caminhos. E, geralmente, nós vamos trilhar um caminho que nós já conhecemos. Qual é o caminho que nós já conhecemos? Aquele que nós já andamos. Então, é muito comum, quando a crise chega na vida de algumas pessoas, elas têm surtos de fofoca, prostituição, querem voltar para a droga, querem voltar para o vício, começa a ter saudade da boemia, do cavaquinho, do chorinho, começa a ter saudade do mundão lá fora, da roda de samba regada a cachaça. E tem muita gente aqui que passou por isso, eu fui um deles. Você está entendendo o que Deus está falando? A nossa tendência, quando o passado está aprisionado a nós, quando nós estamos presos ao passado, na hora de escolher um caminho, eu vou escolher o caminho que eu já conhecia, o que eu já andei, o que de alguma forma trouxe algum acalento para a minha alma. Porque a dificuldade mexe comigo, e eu não quero viver em dificuldade. Você não quer viver em dificuldade. Nós não gostamos de confronto, nós não gostamos de situações de crise que nos fazem sair de nós mesmos, não gostamos. Nós gostamos da vida mansa e sossegada, mas longe do Senhor. Só que o Senhor nos confronta o tempo todo. Por quê? Porque Ele nos quer melhores amanhã, e depois de amanhã quer melhor ainda, e depois melhor ainda, até chegarmos à estatura do varão perfeito. Então, se esse é o projeto dele, todo dia ele vai trabalhar na nossa vida, e todo dia nós vamos ser confrontados com a nossa história. Por quê? Porque ele tem que nos liberar do passado. Quem está preso no passado já perdeu o futuro. O passado nos rouba do futuro, porque o passado atrapalha o nosso presente.
E tudo aquilo que atrapalha o meu presente compromete o meu futuro. Nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas que têm de Deus um futuro brilhante desenhado, mas tem um passado terrível que o prende. E por essa prisão não consegue chegar lá. E quando não chega, porque o esforço humano não te leva para lá, pelo contrário, quando você está amarrado, quanto mais você se mexe, mais você se amarra. O passado tem um laço terrível. Quanto mais você se remexe nele, tanto mais preso nele você fica, tanto mais limitado você fica. E as pessoas começam a se revolver no passado, e vão se aprisionando no passado, se complicando para o dia de amanhã. Deus quer nos libertar disso. Deus quer entrar na nossa história com um fogo terrível, para queimar essas cadeias, para queimar essas cordas, e nos liberar para viver um novo de Deus. Amém? Mas nós precisamos deixar Deus fazer. O nosso problema é que a gente quer dar o nosso jeito. Qual é o nosso jeito? Nós começamos a esconder as debilidades. Nós começamos a criar fortalezas em nós, para hospedar as nossas debilidades. Porque dentro das fortalezas, elas se tornam inatingíveis, inalcançáveis. E aí você vê todo tipo de fortaleza, cada uma com uma arquitetura mais diferente, mais diversificada da outra. Fortalezas bonitas, feias, altas, muros largos, muros assim, pintados assim, assado, não importa. São lugares, são locos da nossa alma, que nós edificamos estruturas para proteger os nossos laços do passado, as nossas debilidades. Deus quer demolir isso. A entrada do povo para Canaã começou com a conquista de Jericó. Jericó não foi uma cidade qualquer. O Senhor podia ter escolhido qualquer outro caminho para chegar no lugar onde Ele queria que o povo chegasse. Mas disse, não, vai passar por Jericó. Por quê? Porque Jericó era cidade de muralhas altas. Era a cidade que escondia as coisas que estavam lá dentro. Era a cidade que tinha uma iniquidade terrível lá dentro. Você olhava por fora, não tinha noção do que acontecia lá dentro. E Deus falou, meu povo não vai entrar na terra da promessa, com essa legalidade na terra da promessa. A primeira conquista é tirar tudo que é iníquo e que vai atrapalhar a vida do meu povo no lugar da benfeitoria. E derrubou Jericó. Deus quer derrubar essas coisas na minha vida e na sua. Deus quer entrar com propriedade na minha história e na sua, e dizer, você não tem passado, você tem uma história passada limpo, pela aliança que eu tenho com você, e na cruz do Calvário, eu tomei o teu passado para mim. Diga, Senhor, eu entrego o meu passado, eu não quero estar mais do lado errado, eu quero ir para o lado certo. Toma o meu passado, entrega para Ele hoje, e você vai começar um tempo novíssimo na sua vida. Você está entendendo o que Deus está falando? Cadeias do passado te levam para o lado errado da história. Sexto, vou para o lado errado quando eu dou ouvido às pessoas erradas. Se Jesus fosse o cara errado, ia dizer para eles, joga a rede do lado esquerdo. Eles iam continuar pegando coisa nenhuma. Fala, na hora da crise, eu preciso dar ouvidos à pessoa certa. Não quero mais me voltar para o lado errado. Eu quero ouvir quem tem palavra para dirigir a minha vida para o lado certo. Amém? Amém. Agora, com o braço em pé, você diga, mesmo que esta palavra venha confrontar a minha lógica, o meu entendimento, a minha razão. Porque quando Jesus falou, joga a rede do lado direito, era para Pedro dizer assim, está doido? Está brincando com a gente? A noite inteira batendo para um lado e para o outro, não tem nada, ele agora manda jogar do lado de lá? Que conversa é essa? E você já disse isso muito para pessoas de Deus que chegaram para você e disseram, a seta é para lá, e você decidiu ir para o lado oposto. Fala, Deus. Amém. Está falando mesmo. Quando é que eu estou ouvindo a pessoa errada?
Quando o que ela fala agrada o meu coração. Quando o que ela fala consolida os meus paradigmas. Quando o que ela fala aduba os meus argumentos. Quando o que ela fala não bate nas portas das fortalezas da minha alma. Aí você está ouvindo a pessoa errada, ela não tem compromisso com a tua história. Ela não quer desatar a sua vida, ela quer fazer gracinha para ganhar a sua simpatia. E quem tem direção para você não está preocupado com a sua simpatia, está preocupado com o seu futuro. Porque quem entra por caminhos certos, num dia vai agradecer a direção que recebeu. Qual filho aqui que entrou por caminhos errados e depois não reconheceu que a dura palavra do pai colocou na rota certa? Eu sou testemunho disso. Palavras de pessoas certas na sua vida desatam a sua história. Não agradam a você. Ferem a sua lógica. Ferem a sua razão. Mas te levam para o lugar da tua realização. Você não deu o não? E não aplaudiu não? Pois é. Palavra de Deus na tua direção não consolida a sua alma. Liberta a sua história. E para libertar dói às vezes. Para libertar machuca. Para libertar confronta. Te faz repassar a tua vida. E confiar naquele que falou. Na palavra que te deu. E na direção que está diante de você. Quando é que eu me volto para o lado certo? Quando eu estou apoiado na palavra. Quando eu não abro mão da fé. E quando eu não perco de vista o sobrenatural de Deus. Quando essas três coisas se alinham na vida de um homem e de uma mulher, dificilmente você vai para o lado errado. Quando você sustenta a sua fé, quando você não sai dos trilhos da palavra, e quando você não perde de vista que o sobrenatural de Deus é uma realidade na sua história, e que mais dia menos dia vai acontecer. Você não estará do lado errado. Eu vou repetir. Quando você for um homem ou uma mulher da palavra, eu não vou fazer o que eu quero, nem o que eu gosto. Eu vou fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito está na palavra. Eu não vou andar por preferências, eu vou andar por obediência. O que Deus disser, será. Ponto. Andar em fé, sabendo que você tem limites, que o ser humano tem limites, que as circunstâncias estão aí, mas você crê no Deus que está acima de tudo isso e que pode, no estalar de dedos, mudar a tua história. Ele pode mexer nas tuas circunstâncias, Ele pode mexer no terreno onde você está pisando, só para te colocar numa posição de vitória. E você não pode perder a visão de que o teu Deus é um Deus de milagres. É um Deus de milagres. Ainda que eles venham por baixo de choro e gaste tempo para acontecer. Porque tem milagre que Deus vai fazer hoje. E tem milagres que Deus vai fazer daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não sei, mas Deus é poderoso. Deus está de olho na tua vida. E está querendo mudar a tua história. Se você deixar, tua vida vai ser um exemplo de um homem e de uma mulher que se deixou vencer pelo amor e pelo poder de Deus. Escute. Eles só puseram a mão nos peixes quando eles obedeceram. Você estará do lado certo quando você decidir obedecer. Eles poderiam ter ouvido a palavra do Senhor e ter dado de ombros a direção de Deus. Diga: quando eu obedeço,
a palavra do meu Senhor e creio que o milagre vai entrar na minha vida, a minha história já terá mudado na hora que eu acreditar. Tem que obedecer. Joga a rede. Aonde? Do lado direito do barco? É. Fala, minha provisão vai entrar na minha vida, na minha casa, na minha história, quando eu decidir, por fé, obedecer a palavra do meu Senhor. Aleluia. Obedecer, irmão. Obedecer. Temos pregado sobre isso aqui. Nós não somos contra o saber. Seria uma idiotice um homem de ciência como eu dizer que o saber não tem importância. Não é isso que eu estou dizendo. E se você está aí assistindo, por favor, multiplique isso. O apóstolo Aurélio não é contra o saber. O apóstolo Aurélio é a favor da revelação do poder de Deus. Porque o saber sem revelação do poder é só ciência. Mas quando você busca a revelação do poder, aí é milagre. E milagre ciência não explica, mas quem crê recebe, e quem recebe testemunha, e o céu desce, e a glória do Eterno se manifesta. Então o problema não é conhecer, o problema não é saber, o problema não é ser letrado, o problema é não ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aprenda tudo o que puder, mas leve tudo aos pés da cruz e decida viver debaixo do manto e da unção do Espírito Santo. Você vai ser uma personalidade na terra. Você vai fazer uma diferença sobrenatural, onde você estiver. Porque o saber pode ser questionado e argumentado, mas o milagre não. E você precisa ser um milagre na terra. Porque as pessoas vão olhar para você, não vão te entender, mas elas vão saber que diante dos olhos dela tem um milagre. Porque o milagre se denuncia, e quem é milagre se faz presente por onde estiver. Se você é um milagre de Deus na terra, pelo amor de Deus, se expressa nessa noite. Diga: eu sou um milagre, Deus. Eu sou um milagre. O inferno não me aceita mais. O diabo não consegue nada na minha vida. Eu sou um milagre. Quem quer mudar de lado? Quem quer jogar a coisa para o lado certo? Quem quer deixar de trabalhar por nada? Porque lançar redes fora da palavra é trabalhar para nada. É gastar a sua noite, o seu tempo, para coisa nenhuma. O Senhor não te botou na terra para trabalhar para nada. Deus te colocou na terra para funcionar. Você é funcional. Jesus disse que você é parte do corpo, e parte do corpo funciona. Não existe uma parte no seu corpo e no meu que não funcione. Tudo tem função. Você é funcional. Você não está no corpo para ocupar espaço. Você não é enchimento de boneca. Você é formosura de Deus na terra. Deus olha para você e o céu tem uma expectativa de que a tua vida expresse os projetos de Deus. Você está entendendo isso? Então você não pode passar os dias da tua vida, as noites da tua história, jogando rede para coisa nenhuma. Diga para a pessoa que está do seu lado: chega de trabalhar por nada. Meus dias se tornarão extremamente prósperos. Eu decido entrar no manto da colheita do Senhor. Eu quero a visão do milagre de Deus para a minha vida, para o meu casamento, para a minha família, para o meu ministério, para as minhas finanças. Eu creio que algo maior está reservado para mim. Vamos ficar de pé, irmãos.
Quantos aqui, sinceramente, estão convictos de que têm lançado a rede do lado errado? Você desanimou, frustrou, você se exasperou, você pensou em desistir, em parar, você pensou em chutar o balde e virar o barco. Eu vou cair fora, não estou aguentando mais. Você pode ter pensado isso a respeito da sua própria vida. Minha vida não tem sentido, minha vida não tem graça, minha vida não tem sabor, não tem cor. Para onde eu estou indo, eu estou me levando para onde? Pensou em abandonar sua casa, porque tem uma visão errada do seu casamento. Você não tem a visão do milagre dentro do seu casamento, da sua família, dos seus negócios, suas finanças, seu ministério, suas células, seu discipulado. Eu vou abandonar tudo. Deus quer mudar a sua história hoje. Eu não sei se Ele vai mudar tudo hoje, mas Ele vai começar a mudança quando você der o primeiro passo. Quando você for na direção da mudança, é que Ele vai poder começar a mudar. Enquanto você estiver onde você estiver, está fazendo o que você sempre faz, você vai colher o que você colhe. Mas se hoje você decidiu, não, eu vou ouvir o meu Senhor. Eu tenho olhado muito para os problemas e menos para de onde vem a solução. Eu tenho olhado muito para minhas competências e estou me esquecendo que o Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. Eu estou me acovardando. Eu estou dando muitos ouvidos a quem não devo dar ouvidos. Pessoas que eu entendo que são até muito amigas, mas não são profetas na minha vida. Olha para mim, na hora da crise, a nossa alma pede amizade, mas o Senhor enfia profetas. Eu vou repetir. Na hora da crise, a nossa alma quer amizades, mas o Deus de glória responde às nossas orações enviando profetas. Homens e mulheres que não têm pena de você, mas obedecem ao Deus que quer te levar para o lugar certo. E eu tenho convicção, irmãos, que nessa igreja tem profetas. Tem homens e mulheres que têm palavra de direção. Estou falando com temor no meu coração, irmãos. E Deus conhece o meu coração. Agora, quando você decide ouvir o amiguinho e não quer ouvir a profeteia, quando você quer agasalho para as tuas debilidades e não quer remédio da tua cura, você vai continuar lambendo as tuas feridas, até o câncer carcomer a tua história e acabar com o teu caminho. Mas Deus está te chamando hoje para mudar de vida. Ele está pontuando na tua história um desvio, para você entrar na rota que vai te levar para a tua provisão. Quantos querem? Quantos estão deixando hoje? Se eu quero parar de pescar para nada. Eu quero parar de jogar rede no vazio. Eu não quero gastar meu tempo me bancando pescador. Eu quero ser alguém que o Senhor está estabelecendo para frutificar onde eu estiver. Então eu queria que você viesse aqui. Se o teu propósito é mudar de vida, então vem aqui. A mesma palavra que mexe na nossa vida, a mesma palavra que mexe na nossa vida, tem o poder de mexer no mar onde nós estamos. A palavra que mexe na minha vida e na sua, mexe também no mar onde nós estivermos.
Jesus, numa tempestade, se voltou para a atmosfera e mandou: vento sossega, mar quietinho, cala. E todo mundo se desesperou, ficou apavorado. Não é que ele, até os ventos obedecem a ele? Os ventos, os mares, os peixes, os problemas, as crises, têm que se submeter a ele. Quem vai fazer estas coisas se submeterem a ele? Aqueles que ele enviou para que isso aconteça. Quem? Olha para o seu irmão, põe um dedão assim. Olha para o seu irmão, põe um dedão assim e fala: eu. Não é o pastor não, irmão, eu. Você. Nós somos a boca de Deus na terra. Quando nós falamos, o que ele fala só não vai acontecer se quem ouviu não obedecer. Agora olha para mim. Só tem uma raça de desobedientes na terra. Eu vou repetir. Só tem uma raça de desobedientes na terra. Agora olha de novo para o seu irmão, põe o dedão na frente dele e fala: eu. O vento obedece, o mar obedece, a terra obedece, a semente obedece, a árvore obedece, o fruto obedece, o relâmpago obedece, a tempestade obedece, o universo obedece, mas aí você, não! Só tem uma raça que não obedece. Por isso as coisas não acontecem. Nós somos os desobedientes. Nem Satanás desobedece. Porque quando o nome de Jesus chega, ele treme e sai. Quando ele olha a marca da aliança na tua testa, ele volta. Mas quando você desobedece, ele entra. Você está entendendo o que Deus está falando? Então eu queria que você fosse para Deus agora. E se arrebentasse na presença deles. E meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu tenho trabalhado para nada, Senhor. As crises entram na minha história, eu jogo rede para um lado e para o outro, passo noites e noites. É tirar a rede do barco e botar a rede do barco, eu não vejo resultado, porque eu não estou andando em linha com o que o Senhor está dizendo. E hoje eu aprendi um caminho. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Hoje é noite de Santa Ceia e eu quero fazer desta ceia um memorial de mudança na minha vida. Vai para Deus, começa a conversar com Ele. Desde terça-feira que eu estou conversando com Ele nesse texto. Desde terça-feira. Agora é a tua vez. Abre o teu coração para Ele, se quebranta. Diga: meu Deus, eu dei ouvidos a quem não devia. Eu acolhi palavras que não eram dignas de serem acolhidas. Eu me movi por preferências, eu me movi pela minha alma. E não fui buscar suficiência no Senhor. Eu ouvi a tua palavra, mas decidi fazer diferente. Eu sei o que o Senhor quer, mas eu decidi fazer o que eu quero. Eu conheço os teus desígnios, mas eu tomei as minhas rotas. E Deus está nos chamando hoje para um ajuste com Ele. Não é religião não, irmão. Não é religião não. Não é coisinha de igreja não. Isso é palavra de Deus. Se você quer mudança na tua vida, você precisa tirar a capa do religioso e assumir a sua realidade em Cristo. Ou você é, ou você não é. O problema não está no seu barco, o problema não está no seu mar. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos nessa noite palavras, Deus, para mudar a nossa história, mudar o nosso contexto. Nós não queremos mais, ó Deus, trabalhar por nada. Estamos cansados, ó Deus, de viver frustrado, abatido, desanimado, quase que na iminência de abortar a fé,
desacreditados de milagres, de sobrenaturais. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós decidimos nessa noite te obedecer. E nós queremos colocar diante do teu trono a nossa palavra empenhada de que nós vamos nos esforçar para lançar as redes, para agir na direção certa, nos posicionando sempre do lado certo das coisas. Ainda que a nossa alma gema, ainda que os nossos argumentos fervilhem dentro de nós, nós decidimos tomar a posição do lado certo. Mesmo sabendo que nem sempre vamos estar agradados, e muitas vezes vamos ser machucados, vamos chorar, vamos estribuchar, mas nós vamos fazer a coisa certa. Em nome de Jesus, recebe a nossa confissão nessa noite, e estende sobre nós o teu manto, e muda a nossa história. Nos capacita, Deus, para vivermos, trabalhando por coisas que valham a pena, investindo nas coisas certas, voltados para o lado certo. Chega, meu Deus, de lançar redes do lado errado da nossa história. Chega de nos ocuparmos com aquilo que não é propósito do Senhor para nós. Chega de querermos fazer mais do que o Senhor está fazendo. Nós não podemos ir além do limite que o Senhor estabeleceu. Nessa noite, nós queremos, ó Deus, debaixo da revelação da Tua palavra, nos posicionarmos do lugar certo. Faz assim conosco, nós te pedimos, em nome de Jesus. E agora um pedido especial. Vem com o Teu fogo sobre nossas vidas e queima toda a cadeia do passado, todo o laço de uma história que não foi resolvida, que não foi às cruz. Nessa noite, meu Deus, queima esses laços e nos dá liberdade para caminhar com isto tudo aos pés da cruz e dizer: eis aqui, meu Deus, todo o lixo da nossa alma. Nós queremos as novidades do Senhor. Também toda a legalidade que entrou na nossa vida e que caiu nas mãos do maligno, por causa dessas decisões erradas, pelo fato de estarmos voltados para o lado errado, nós te pedimos: toma essas legalidades, meu Deus, e põe debaixo dos teus pés. Governa, governa, Senhor, governa nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós também te pedimos: vem com o teu fogo e queima toda culpa, toda acusação, toda falsa acusação do diabo na vida do teu povo, trazendo a Deus aquilo que não é do Senhor para eles. Queima nessa noite, desfaz todo plano diabólico, desfaz, meu Deus, em nome de Jesus, e consolida teus filhos na expressão da verdade, debaixo do teu manto de graça, debaixo do sangue do Cordeiro. Nós te pedimos que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Levante suas mãos para o alto e diga para Ele: Pai, nessa noite, eu decido que não quero mais jogar as redes no vazio. Eu decido ouvir a Tua palavra, obedecer a Tua palavra, crer no Teu poder e esperar pelo sobrenatural do Senhor. Eu creio que o milagre está na minha direção e eu vou alcançá-lo para a glória e o louvor do nome do Senhor. Amém. E os que creem, dê um aplauso ao Deus Todo-Poderoso.